Bom, pessoal, bom dia. A gente vai começar hoje a aula de geometria plana, tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Essa aula vai ser no PowerPoint. Eu não sei se eu consigo mostrar o PowerPoint aqui. Eu acho que sim. Consigo. Então, vamos lá. Bom, por que eu não coloquei... Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui. Fechar alguns programas, tá? Pessoal, o lance é o seguinte. Por que eu não coloquei o... Por que eu não coloquei o tema da aula hoje na plataforma? É pelo seguinte, eu ainda vou escrever, eu vou completar essa arte aqui com vocês, tá? Tem até aqui uma... Eu tenho que apagar isso aqui, tá? Então a gente vai ver geometria plana hoje, tá bom? Eu vou completar essas fórmulas aqui com vocês. Quando isso aqui estiver pronto, eu vou colocar lá na plataforma, tá? Que seria o caderno. Deixa eu só ver onde está aqui o meu botão desenhar. Design é engraçado. Tinha um desenhar aqui ontem. Né? Senão vou ter que colocar isso aqui na... Ué, gente, tinha um desenhar aqui no... Pera, inserir, forma, modelo, arte, experimento... Só um segundo aqui, gente, rapidinho. Vou botar na pesquisa aqui. Pronto, deixa eu só atualizando aqui a galera. Animações, transições, design... Inserir... Ué, gente, alguém sabe onde fica o botão desenhar aqui no PowerPoint? Cara, tava aqui para mim ontem. Eu não sei se pelo fato de eu estar apresentando para vocês, se ele... Não, que eu queria fazer com corzinha, então, enfim, eu vou salvar isso aqui em PDF, tá? Eu vou salvar isso aqui em PDF e vou exibir para vocês aqui. Vou exibir para vocês aqui em PDF. Vamos trocar aqui. Enrolado aqui, hein? Caralho. Salvei em PDF, porra nenhuma. Só mais um minutinho, gente. Falha técnica aqui. Já foi resolvido. Pronto. Pronto. Bom, então agora vocês estão vendo essa parte aí de geometria plana, tá? Onde eu falo aí das áreas das figuras planas. Eu vou explicar para vocês, tá? Primeiro toda a parte de área, depois eu vou falar sobre as propriedades dos triângulos e dos quadriláteros, tá? E aí a gente vai fazer alguns exercícios. Claro que a maioria vai ficar para casa, mas não tem problema, porque a gente tem algumas aulas de geometria plana, tá? Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês área, tá? Baseado no conceito da área do retângulo. Vocês vão ver que todos os outros polígonos, eles vão ter a área definida através desse conceito de área do retângulo, tá? Então, pessoal, o que é área? Qual o conceito de área? A área, quando você tem um retângulo de base B, e altura H, a área desse retângulo é base vezes altura. Esse é o conceito de área, tá? Então, a área do retângulo é o produto das suas dimensões, é base vezes altura. Eu quero que vocês percebam que através dessa ideia, através desse conceito, a gente deduz todas as outras fórmulas de área. Querem ver? Ó? O quadrado, né?
O quadrado ele tem um lado valendo L e o outro também, ou seja, todos os 4 lados valem L, né? As dimensões são iguais. Então seria L vezes L, por isso que é L ao quadrado. E a diagonal do quadrado você calcula fazendo Pitágoras nesse triângulo aqui. Ó. Se você aplicar Pitágoras, vai ficar D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. A diagonal vai ser lado raiz de 2. Então, a área do quadrado é L ao quadrado e a diagonal é lado raiz de 2. Se esquecer que é lado raiz de 2, é só fazer Pitágoras. Quando a gente tem o paralelogramo, tá? Pessoal, o paralelogramo de base B e altura H, tá? Cuidado, a altura do paralelogramo não é essa linha aqui que vocês estão vendo, tá? Não é essa outra dimensão. É a distância desse ponto que eu pintei de vermelho, tá? Até essa reta tracejada aqui, ó. Isso que é a altura. Distância na vertical, tá? Pessoal, por que a área do paralelogramo também é base vezes altura? Vamos interpretar, vamos entender por que isso aqui também é base vezes altura. Porque é o seguinte, ó. Se eu tivesse aqui pontilhado este retângulo vermelho que vocês estão vendo, tá? Esse retângulo pontilhadinho, ele tem base B e altura H. Então, a área desse retângulo é base vezes altura. Se você pegar essa porção aqui de área, recortar e colar aqui, você fica exatamente com esse paralelogramo que vocês estão vendo. Então, por isso que a área é a mesma, porque é como se eu pegasse esse triangulinho aqui do retângulo, recortasse e colasse aqui. Por isso que a área do paralelogramo também é base vezes altura. Agora, se ele der, tá? Se ele der esse lado B e esse lado valendo A, e o ângulo entre A e B, aí o jeito de calcular a fórmula é diferente. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou traçar um triangulinho aqui e vou aplicar o seno, porque isso aqui que é a altura do paralelogramo, tá? A área é base vezes altura. Agora, se você quiser relacionar o ângulo e o A, você vai ter que escrever que o seno desse ângulo é cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o A. Ou seja, a altura é A vezes o seno do ângulo. Então, a fórmula da área seria a base, que é B, vezes a altura, só que a altura é A seno θ. Então, como é que eu quero que vocês enxerguem essa fórmula aqui? Quando ele dá os dois lados do paralelogramo e o ângulo entre eles, a área é o produto dos lados vezes o seno do ângulo formado entre eles. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Tá tranquilo? Foi? Fui conferir se meu microfone estava ligado, que ontem deu uma aula particular. Os 10 primeiros minutos de aula eu estava falando com o microfone desligado. Mas tudo bem. Tive que voltar tudo. Tá, então, pessoal, conceito de retângulo. A área é base vezes a altura. O quadrado é lado ao quadrado, tá? Porque é base vezes a altura também. A diagonal é só fazer Pitágoras, fica L raiz de 2. O paralelogramo também é base vezes a altura, mas se ele der os dois lados, é o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Agora, vamos para a área do triângulo, tá? Pessoal, eu vou partir do princípio... Existem várias fórmulas de área de triângulo. Eu preciso que vocês saibam todas, tá? Todas. Qual é a fórmula básica da área do triângulo? Se eu tenho um triângulo de base B e altura H, a área desse triângulo aqui, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Por que a área é base vezes altura sobre 2? Porque todo triângulo é metade de um paralelogramo, gente. Olha só, se eu pegar esse paralelogramo aqui, traçar uma linha, se eu dividir, se eu ligar esse ponto a esse ponto aqui, eu vou formar um triângulo, tá? Por isso que a área do triângulo vai ser a metade desse paralelogramo. Por isso que é base vezes altura sobre 2. Então lembrem que esse sobre 2 é porque ele é metade de um paralelogramo. E aí, ó, eu posso ter o triângulo equilátero, eu posso ter o triângulo quando eu te dou 3 lados diferentes, eu posso ter o triângulo quando eu te dou 2 lados e o ângulo entre eles, ou posso te dar o triângulo retângulo. Vocês precisam saber a fórmula de todos, tá? Todas vão derivar do conceito de base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo. Querem ver, ó?
Quando eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? O que é um triângulo retângulo, pessoal? Ele vai ter os catetos, a gente costuma chamar de B e C, tá? Porque ó, a hipotenusa vale A, os catetos valem B e C. A gente pode aplicar Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A área desse retângulo é a base, que é B, vezes a altura, que é C, sobre 2. Então, a área do triângulo retângulo é o produto dos catetos sobre 2. Por quê? Porque um cateto faz papel de altura, tá certo? Quando a gente tem os dois lados, tá? Vou colocar aqui A e B, e o ângulo entre eles, a área disso daqui é a mesma do paralelogramo, é o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Porém, a gente precisa dividir por 2, porque essa figura aqui é metade dessa daqui de cima, tá certo? Por isso que é sobre 2. Quando eu tenho triângulo equilátero, tá? Prestem atenção, porque esse triângulo equilátero ele é o mais comum para vocês. Eu estou mostrando como é que chega na fórmula para vocês não precisarem decorar a fórmula. A maioria de vocês que fala que sabe geometria plana, vocês têm tudo decorado. Hoje é a oportunidade para vocês entenderem a fórmula. E qual o benefício de entender a fórmula? Se você esquecer, você sabe como chegar nela. Pessoal, triângulo equilátero, aqui está a alturinha dele, tá? Aqui está o lado. Esse ângulo aqui é calculável. A gente consegue cravar que ele vale 60 graus. Por que ele vale 60 graus? A soma dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180. Então, como todos os ângulos são iguais, aqui vale 60. Para vocês não terem que decorar a fórmula da altura, é só você aplicar que seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, pessoal, a altura é L vezes seno de 60. Essa é a fórmula da altura. Então, a altura é L seno de 60. Eu prefiro que vocês decorem assim. Porque se você souber quem é o seno de 60, você vai matar que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui a primeira coisa importantíssima, que é a altura do triângulo equilátero. Esqueceu a altura do triângulo equilátero? Aplique trigonometria no triângulo retângulo nessa situação aqui. E a área, pessoal? A área não é base vezes altura sobre 2? A base é L. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Se colocar tudo sobre 2, sua área vai dar L ao quadrado, raiz de 3, dividir por 2 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 4. Então está aqui a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, pessoal, por isso que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quando eu dou os três lados, tá? Quando eu dou os três lados, se eu der para você os lados A, B e C, a área desse triângulo, quando eu dou os lados A, B e C, é a única que eu não vou demonstrar porque a demonstração é gigante. A fórmula é P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C, onde o P é o que a gente chama de semiperímetro, tá? O P, ele é A mais B mais C sobre 2. Então, antes de você aplicar essa fórmula, que é chamada de fórmula de Herón, você primeiro precisa calcular esse P, que é o semiperímetro. Perímetro na matemática a gente representa por 2P, então o semiperímetro é P. Primeiro calcula esse cara, depois faz a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tá certo? Então essas são as 5 fórmulas de triângulo da aula de hoje que vocês precisam saber. Na próxima aula eu vou soltar mais alguma. Leandro, fala aí. Como calcula o P mesmo, que você disse? P é a metade do perímetro. Soma todos os lados e divide por 2. Tá aqui, ó. Ah, tá. Eu vi agora. Tá? A mais B mais C sobre 2. Tá bom? E, pessoal, eu coloquei destacado aqui uma informação importante. Ó. No triângulo, o maior lado ele é sempre menor do que a soma dos outros dois. Eu vou mostrar o que isso significa. Deixa eu abrir aqui uma folha em branco. Tá? Eu vou abrir aqui uma folha em branco para vocês verem o que isso significa.
Só para vocês verem qual é a parada, qual é a ideia, né? Vocês estão vendo a folha em branco então, né? Vamos lá. Pessoal, quando a gente tem um triângulo, vamos supor que esse lado aqui meça 10, aqui meça 6 e aqui meça, sei lá, 20. Por que eu sei que esse triângulo aqui não existe, tá? Porque o maior lado desse triângulo, ele é maior do que a soma dos outros dois. Isso aqui não pode acontecer, tá? Porque o 20, ele é maior do que 10 mais 6, tá? Ele tem que ser menor. Nem se for igual serve, tá? Nem se aqui fosse 16 ia servir. Então, sempre que você observar um triângulo, sei lá, 11, 12, 15, por que eu tenho certeza que esse triângulo aqui, ele existe? Eu tenho certeza que ele existe porque o maior lado, ele é menor do que a soma dos outros dois, tá? Na próxima aula, eu vou até mostrar para vocês uma coisa chamada síntese de Clairaut, que você olhando os lados do triângulo, você mata se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Vocês vão ver que tem muito a ver com, muito parecido com a fórmula de Pitágoras, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Vou dar alguns complementos mais avançados na próxima aula. Tá? Então, o maior lado do triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois, senão você não consegue formar triângulo, tá? Bom, aí eu coloquei aqui outros polígonos. Primeiro, o trapézio, tá? O trapézio ele é um quadrilátero, ele tem só um par de lados paralelos, Bzinho e Bzão. A altura do trapézio é a distância entre essas bases. Prestem atenção como eu vou deduzir a fórmula do trapézio, tá? Porque eu vou passar um exercício para vocês que tem a ver com isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é desenhar um trapézio igualzinho, só que de cabeça para baixo, encaixado aqui. Então, vou desenhar aqui um trapézio, que é Bzão e Bzinho, ele é o contrário. Quando você faz isso, a figura obtida é um paralelogramo, não é? Qual é a área do paralelogramo? Base vezes altura, né? Então, a área do paralelogramo é a base, que é Bzão mais Bzinho, vezes a altura, que é H. Só que você quer a área só disso, né? Você só quer a área da metade da figura. Por isso que tem que dividir por 2. Entenderam por que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2? Por causa disso, tá? Ou vocês podem ver assim também, ó. Base média vezes altura, que é como eu gosto de fazer. Porque Bzão mais Bzinho sobre 2 nada mais é do que fazer a média aritmética entre Bzão e Bzinho. Então eu uso muito isso aqui, base média vezes altura. Tá? Vocês até repararam que nos exercícios de gráfico lá em física eu usava bastante esse conceito. Sobre trapézio, eu preciso que vocês saibam o que é um trapézio isósceles, tá? Trapézio isósceles é quando esses lados não paralelos, eles são iguais. Consequentemente, este ângulo aqui vai ser igual a esse, e este ângulo vai ser igual a esse. Tá? E num trapézio, pessoal, sempre 2 ângulos consecutivos somam 180 graus, tá? Isso é num trapézio qualquer. Se você pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, mais esse, a soma vai dar 180. E o que é um trapézio retângulo? O trapézio retângulo, ele possui 2 ângulos retos. Isso que é um trapézio retângulo, tá? Os outros 2 a gente pode chamar de alfa e beta, e a soma deles, obviamente, também vai dar 180 graus. Bom? Esse negócio de soma dos ângulos internos de um polígono, número de diagonais e tal, essa parte mais, que já é uma bagagem que vocês deveriam carregar do ensino fundamental, eu vou explicar rapidamente na próxima aula. Bom, hexágono regular. Todo polígono que tiver acompanhado disso aqui, ó, regular, tá? Ele tem todos os lados iguais. Então, como é que eu calculo a área do hexágono regular? É simples. Eu consigo dividir o hexágono em 6... Deixa eu botar a reta bonitinha, porque eu tenho como fazer isso aqui. Tá? Eu consigo dividir o hexágono em 6 triângulos, equiláteros. Só o hexágono que dá para fazer isso, hein? Dividir em triângulo equilátero. Então, consigo dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, certo? Todos esses lados aqui são iguais.
Tudo isso aqui é igual. A justificativa é simples, tá? É porque, por exemplo, aqui, esses ângulos do vértice, cada um vale 60 porque a volta inteira é dividida por 6, né? Na próxima aula eu vou ensinar vocês a calcularem que esse ângulo aqui dá 120. Como isso aqui é bissetriz, fica 60 e 60. Então, você acaba formando 6 triângulos equiláteros. Então, a área é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não simplifico 6 com 4 para você lembrar que são 6 triângulos equiláteros. Tá? Losango. Pessoal, quando a gente tem um losango, o que é um losango? O losango é um quadrilátero que tem 4 lados iguais. Eu vou dar essa classificação mais na frente dos quadriláteros, ainda na aula de hoje. O losango, ele sempre vai te dar a diagonal maior e a diagonal menor. Dessa forma, você divide o losango em 2 triângulos rigorosamente iguais. A área desse triângulo 1 é a base, que é Dzinho, vezes a altura, que é a metade de Dzão, sobre 2, né? Como a área do 1 também é igual à área do 2, a área do losango é só multiplicar isso aqui por 2, né? Por isso que fica Dzão vezes Dzinho sobre 2. Então, a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2, tá? Reparem que tanto o hexágono, quanto o losango, quanto o trapézio, eu deduzi através de áreas de triângulo. E o triângulo eu deduzi através do conceito de área, que é base vezes altura. Certo? Então, vamos puxando o barco aqui. Até aqui essa fórmula, tá? A aula de hoje vai ter uma pegada teórica um pouco maior, porque é a primeira dessa matéria. A gente está trocando análise combinatória por geometria plana. Agora eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Ó. A área de um polígono regular. Vamos acompanhar comigo aqui que eu vou deduzir uma expressão para a gente calcular a área de qualquer polígono regular, com qualquer quantidade de lados, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. No triângulo ABP, o segmento destacado, que é o Azinho, tá? Que é esse laranja aqui, é a distância do centro do polígono ao lado. O nome desse segmento, gente, ó, segmento Azinho será chamado de apótema do polígono, tá? Então, essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, é chamada de apótema do polígono, tá? Aí eu coloquei, seja AB igual a x o lado do polígono. Então, o lado desse polígono eu estou chamando de x. A área do triângulo ABP é igual a x vezes A sobre 2. Então, se vocês olharem só para esse triângulo ABP, que é este triângulo que eu estou pontilhando aqui, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Que forma 90 graus, é x vezes A sobre 2. Por isso que está escrito aqui, x vezes A sobre 2. Aí eu coloquei, então, a área do polígono todo, né, que possui n triângulos de mesma área que a ABP, será dada por n vezes x vezes A sobre 2. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se a área desse triângulo é x vezes A sobre 2, e você tem n triângulos iguais a esse, a área do polígono todo é n vezes x vezes A sobre 2. Agora, pessoal, o que é perímetro? Perímetro... Deixa eu só apagar esse... O perímetro não é a soma dos lados? O que é a soma dos lados? É x mais x mais x mais x mais x n vezes, né? Ou seja, é x vezes n. Por isso que eu coloquei, ó. Seja 2p igual a nx, o perímetro do polígono. Sua área será dada pela fórmula A igual a P vezes A. Área igual ao semiperímetro vezes o apótemo. Porque é o seguinte, pessoal, a área disso aqui não era n vezes x vezes A sobre 2? N vezes x não é o perímetro? O perímetro a gente não representa por 2p, então vai ser 2p vezes A sobre 2, ou simplesmente p vezes A, tá? Então, a área de qualquer polígono regular é semiperímetro vezes apótemo. Você pode usar isso até para o hexágono regular, para o quadrado, para o triângulo equilátero, apesar de não ser necessário, porque a gente já sabe essas fórmulas, né? Mas se ele fala assim, um decágono regular, um dodecágono regular, e ele por acaso der o apótema, a área desse polígono, se ele for regular, é metade do perímetro, é o semiperímetro, vezes o apótemo, tá? Gente, só um comentário. Deixa eu botar uma água aqui para mim. Só fazer um comentário aqui rapidinho. Vocês podem achar estranho o semiperímetro ser representado pela letra P e o perímetro por 2P, não é?
Mas é porque se a gente chamasse o perímetro de P, o semiperímetro teria que ser P sobre 2. E aí ia ter muita fórmula na matemática com fração, porque vocês vão reparar que em geometria, o semiperímetro ele é muito mais usado do que o perímetro, tá certo? Então, ó, a área é semiperímetro vezes apótema. Aí, já que a gente falou de apótema, eu vou mostrar para vocês alguns apótemas importantes, tá? Apótema nada mais é do que a distância do centro da figura ao lado. Está definido aqui em cima, tá? Aqui nessa primeira frase eu estou dizendo para vocês o que é apótema. Então eu vou colocar alguns apótemas importantes que vocês vão começar a fazer uma conexão com trigonometria. Hoje vocês vão começar a entender por que os ângulos que a gente mais usa são os ângulos de 30 graus, 45 e 60. O lance é o seguinte, tá? O centro do triângulo equilátero, a gente faz quando a gente traça todas as bissetrizes dele, tá? Vocês vão ver, vou mostrar, até posso comentar isso agora, mas o triângulo equilátero, tá? Se você traçar todas as bissetrizes, todas as medianas e todas as alturas, elas vão se encontrar no mesmo ponto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em detalhe o que é mediana, bissetriz e altura. Mas por enquanto eu quero que vocês saibam que isso aqui é uma bissetriz do ângulo, então esse ângulo aqui vale 30. Isso aqui que é o apótema, tá? E aqui é a metade do lado. Aqui vale 45 graus, porque é o quadrado, né? Aqui é o apótema do quadrado e aqui também é a metade do lado. No hexágono, como a gente lembra que no hexágono a gente divide em vários triângulos equiláteros? Então aqui vale 60 graus, aqui é o apótema e aqui é a metade do lado do hexágono. O que eu quero que vocês observem é que o triângulo que eu destaquei, ele é rigorosamente o mesmo para as três figuras, tá? Só tem um detalhe. O ângulo muda. O ângulo do triângulo equilátero é 30, do quadrado é 45 e do hexágono é 60. Esses são os ângulos mais comuns em geometria plana. Por isso que em trigonometria, aquela tabelinha, vocês são obrigados a decorar os ângulos de 30, 45 e 60. Porque eles são os ângulos que mais aparecem em geometria plana. E a culpa é dessas figuras aí que vocês estão vendo, tá? Ou essas não são as três principais figuras que caem nos vestibulares. Então, como é que a gente vai se livrar daqui? Eu já dei aula para aluno que o professor passou uma tabelinha de apótema. Gente, você vai esquecer essa tabelinha de apótema, vai decorar para a prova e vai esquecer. Esse que é o mal da matemática, né? Você forçar o aluno a decorar as coisas. Pessoal, vocês sabem relacionar isso aqui porque vocês já aprenderam o que é tangente. Vocês sabem que tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Pô, Leandro, mas não vai colocar uma fórmula daqui? Não, não precisa. Ah, Leandro, eu sei que a tangente de 45 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ótimo. Que a tangente de 60 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ótimo, pronto. É isso que eu preciso que vocês saibam. Até porque na próxima aula eu vou mostrar para vocês que esse apótema ele coincide com o raio da circunferência inscrita e esse outro segmento aqui que eu não marquei, ele coincide com o raio da circunferência circunscrita. E não precisa decorar nada disso, é só aplicar trigonometria. Ou vai aplicar seno, ou cosseno, ou tangente, que você vai se virar numa boa, tá bom? Ou até achar esses dois e aplicar Pitágoras, tanto faz. Fique à vontade. Então não precisa de fórmula nenhuma aqui, fórmula nenhuma, tá? É só, se quiser saber o apótema, olha só, vou multiplicar cruzado aqui, tá? Vai ficar L sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, o apótema do triângulo é L raiz de 3 sobre 6. Do quadrado, é L sobre 2 vezes a tangente de 45, que é 1. No hexágono regular, é L sobre 2 vezes a tangente de 60, que é a raiz de 3. Ou isso aqui não é a altura do triângulo equilátero. Viram que coincide a fórmula? Né? O apótema do hexágono ele coincide com a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte de apótema? Então vamos continuar aqui. Tá, falar só mais umas coisinhas, pronto. Faltam 3 partezinhas só. Vamos lá. Círculo e circunferência. Tá?
Peraí, vocês estão me escutando? A conexão caiu? Tô ouvindo. Normal. Me ouvindo normal? Tá bom. Vamos lá. Círculo e circunferência. Vamos falar aqui sobre o conceito de π, tá? Então tá aqui, ó. Π é o resultado da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, se alguém perguntar para vocês o que é π, a resposta que vocês têm que dar é: π é o resultado da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro, vai dar sempre o mesmo valor, tá? E esse valor a gente pode chamar de π. Então tá aqui, ó. Π é comprimento sobre o diâmetro, só que o diâmetro é o dobro do raio, né? Se você trocar o diâmetro pelo dobro do raio, o comprimento vai ser 2πr. Por isso que a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr. Tá bom? Aí tá aqui, ó. Como um polígono de n lados tende a uma circunferência, quando n tende ao infinito, gente, olha só, se vocês forem aumentando cada vez mais o número de lados, o teu polígono ele vai ficando cada vez mais parecido com uma circunferência. Se vocês colocarem no Google a palavra hectágono, ou bota polígono de 100 lados, vocês vão ver que ele é quase uma circunferência. Então, à medida que o número de lados vai aumentando, o polígono fica cada vez mais parecido com uma circunferência. Aí é por isso que eu coloquei, ó, podemos usar a expressão área igual a semiperímetro vezes apótema, para definir sua área. Perceba, nesse caso, que o raio faz o papel de apótema, tá? Porque se você pegar um polígono muito grande, você vai perceber, tá, que a distância do centro dele até o lado vai ficando cada vez mais parecida com o raio da circunferência. Então, a gente pode usar a fórmula. A área é igual a semiperímetro. Perímetro é 2πr. Então, semiperímetro é πr, né? Vezes o apótema, que é o raio, então fica πr ao quadrado. Então, por isso que a área da circunferência é πr ao quadrado e por isso que o comprimento é 2πr. Tem aluno que confunde muito essas fórmulas, 2πr com πr ao quadrado. Só você lembrar o seguinte: a área, a resposta tem que ser em metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então tem que ter um quadrado na fórmula ou tem que ter o produto de duas variáveis, né? No caso do 2πr, 2 é um número, π é um número e r é unidimensional. Então a área não pode ser 2πr, né? Porque senão a resposta vai ser em centímetro, vai ser em metro, não tem como. Por isso que o comprimento ele é 2πr e a área é πr ao quadrado. Aqui eu coloquei algumas partes do círculo importantes que podem cair para vocês às vezes. Primeira delas, o que é setor circular? O setor circular é a fatia da pizza, tá? Isso aqui é o setor circular. Ah, Leandro, mas você não colocou... Eu devo ter pego... Até, acho que eu peguei isso aqui de algum site ou português ou espanhol, sei lá, sector, né? Falar, Leandro, mas você não vai dar fórmula para setor circular? Aprendi no meu colégio uma fórmula para setor circular. Não precisa. É só fazer regra de 3, tá? É só você colocar o seguinte, ó, que πr ao quadrado, que é a área da circunferência toda, a área do círculo todo, tá? Ah, fala-se comprimento da circunferência e área do círculo, tá bom? Então, ó, πr ao quadrado está para 360 graus, assim como a área do setor está para alfa graus, desde que isso aqui faça um ângulo alfa. Se for em radiano, é só passar, né? 180 graus e radiano. Então, essa é a fórmula do setor circular. O que eles fazem na hora, quem produz a fórmula? Multiplica cruzado e define uma expressão. Isso é completamente desnecessário, senão você vai achar que é mais uma fórmula. E eu quero que você use uma ferramenta que você já tem da matemática, que é a regra de 3. Ah, Leandro, mas o segmento circular, como é que eu faço? Gente, o segmento circular, como é que você vai fazer? Você vai traçar essa linha pontilhada aqui. Vai ficar com setor, não vai? Vai ficar com setor que vai fazer um ângulo beta. Para achar a área do segmento, você vai fazer a área do setor, que é tudo, né? Menos a área desse triângulo pontilhado. Aí, como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Eu te dei 1 trilhão de fórmulas de área de triângulo lá na primeira parte da aula, né?
Então é assim que sai a área do segmento. Faz a fatia de pizza e tira esse triângulo que está destacado aqui, que você vai calcular a área do segmento circular. Também não precisa de fórmula. Coroa circular. Coroa circular é essa parte azulada aqui. Quando você tem duas circunferências concêntricas, é essa parte azulada aqui, ó. A área da coroa vai ser π Rzão ao quadrado menos π Rzinho ao quadrado. Porque a circunferência grande menos a pequena. Precisa decorar a fórmula para isso? Não. Isso aqui não é a fórmula da coroa circular. Isso aqui eu só apliquei πr ao quadrado 2 vezes, tá? É a grande menos a pequena. Ponto final, acabou. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte de segmento, setor e coroa? Não ficou claro alguma coisa que eu falei? Pode perguntar, gente. Quem quiser perguntar, pode ficar completamente aí à vontade, óbvio, tá? Agora eu peguei um resuminho aqui peguei um resuminho na internet que estava bom, tá? E fala sobre a propriedade dos triângulos, tá? O que é essa propriedade dos triângulos? São coisas que vocês já deveriam carregar com vocês do ensino fundamental, tá? Isso é ensinado no 8º ano, no 9º ano. Eu só vou deixar aqui para caso alguém tenha esquecido. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Primeira coisa, ó. Classificação quanto aos ângulos. Acutângulo é quando todos os ângulos são agudos. Retângulo é quando tem um ângulo reto e obtusângulo é quando tem um ângulo maior que 90, né? Obtuso. Quanto aos lados, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. O isósceles, ele só tem 2 lados iguais. E aí, isso aqui vai ser chamado de base do triângulo isósceles. Então, quando ele fala base do triângulo isósceles, ele está falando desse lado que é diferente dos outros 2. E escaleno, os 3 lados são diferentes, tá? Como lados iguais estão opostos a ângulos iguais, vocês vão perceber que no equilátero todos os ângulos são iguais, no escaleno todos os ângulos são diferentes, e no isósceles você tem 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. Aqui a gente tem a lei angular, a soma dos ângulos de um triângulo vale 180. Na próxima aula eu vou continuar essa parte, né, que eu vou falar sobre soma dos ângulos de um polígono qualquer e vou começar a explicar com isso. Aqui ele fala o que são as sevianas. Pessoal, seviana é um segmento que sai do vértice e chega até o lado oposto. Como ele chega até o lado oposto, que define o tipo de seviana que ele é. O que é uma altura do triângulo? A altura do triângulo, ela forma 90 graus com o lado oposto. O que é a mediana? O que é a mediana do triângulo? Ela divide o lado oposto em 2 partes iguais. O que é a bissetriz interna? Ela divide o ângulo em 2 partes iguais. É importante a gente observar que altura, mediana e bissetriz, cada uma executa seu papel específico, tá? Então, a altura, a função dela é fazer 90 graus com o lado oposto, a mediana é dividir o lado em 2 partes iguais, e a bissetriz é dividir o ângulo em 2 partes iguais. Você não pode olhar para isso aqui e afirmar que esse lado é igual a esse só porque os ângulos são iguais. Isso é falso, tá? Não é a bissetriz que faz isso, é a mediana. É claro que no triângulo equilátero, todas essas linhas são coincidentes. Então, no triângulo equilátero, a altura, mediana e bissetriz interna se sobrepõem. Então, quando você tem alguma linha saindo do vértice, chegando até o lado oposto, tá? No triângulo equilátero, se ela for mediana, ela vai ser bissetriz e altura. Tá? Ou seja, quando ela é uma coisa, ela é as outras duas ao mesmo tempo. E no triângulo isósceles, isso só funciona quando você traça essa seviana pontilhada aqui. Essa sim, ela é altura, mediana e bissetriz interna, tá bom? Aí ele fala aqui, destaca a mediatriz. A mediatriz, ela não sai do vértice, por isso que ela não é considerada seviana. A função da mediatriz é uma reta perpendicular que divide, tá, o lado em 2 partes iguais e passa pelo ponto médio. Isso que é mediatriz. É o que vocês aprenderam lá em desenho geométrico com compasso, né? Então a mediatriz, ó, só botar aqui para baixo. Deixa eu desenhar um triângulo aqui.
A mediatriz, quando você tem um triângulo e quer traçar a mediatriz referente a esse lado aqui, AB, por exemplo, você tem que achar o ponto médio e levantar uma perpendicular aqui em AB. Se ela vai encostar no vértice ou não, não interessa, mas isso que é mediatriz, tá? Isso se faz com compasso. Abre ponta seca, marca metade, arco em cima, arco embaixo e liga os pontos. Aí vem o importante aqui, ó, ponto de encontro. Quando você traça todas as medianas, elas vão se encontrar num ponto chamado de baricentro. E esse baricentro, ele tem uma propriedade importante. Ó. A distância do baricentro ao vértice é o dobro da distância do baricentro ao lado. Então, quando você pega a distância do baricentro até o vértice, essa distância ela vale o dobro do que a distância do baricentro até o lado. Ou seja, se isso aqui vale x, isso aqui vale 2x. Tá bom? O que é o incentro? O incentro é o ponto de encontro de todas as bissetrizes internas. Se você traçar todas as bissetrizes internas, elas vão se encontrar nesse ponto aqui. O circuncentro é o ponto de encontro de todas as mediatrizes. E o ortocentro é o ponto de encontro de todas as alturas. Tá bom? O incentro, ele é o centro da circunferência inscrita, e o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita, tá? Esses são detalhes pouco cobrados, né, mas que é bom vocês saberem. É só um resumo de coisas que vocês já deveriam carregar. E, por fim, a gente tem a propriedade dos quadriláteros, tá? Propriedade dos quadriláteros. Vamos falar um pouco sobre os principais quadriláteros, que é o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. Prestem atenção aqui, porque tem muita coisa que eu já vi vocês fazendo em geometria que é falta de conhecimento desse quadrinho. Então vamos bater tópico por tópico aqui, ó. Vamos pegar o paralelogramo, tá? O paralelogramo, ele possui todos os lados opostos paralelos, tá? Iguais. Ó, lados opostos são iguais, ou seja, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Por isso que está escrito aqui, ó, lados opostos congruentes, tá? O retângulo também tem os lados opostos congruentes. O losango também tem os lados opostos congruentes e o quadrado também tem os lados opostos congruentes, tá? Ele fala aqui, ó, na descrição do paralelogramo, todos os lados opostos são paralelos. Beleza. No retângulo também, né? A gente tem lados opostos paralelos, só que além disso os ângulos são retos. No losango, a gente tem os lados opostos paralelos, mas os ângulos não são retos, tá? E no quadrado, a gente tem... porque, na verdade, é o seguinte, deixa eu só melhorar um pouco isso que eu estou falando. O paralelogramo, tá? O retângulo, ele é um paralelogramo. Porque o que é um paralelogramo? Todos os lados opostos são paralelos. Essa que é a definição de paralelogramo. Se você tiver dois pares de lados paralelos, você tem um paralelogramo. O retângulo, ele também é um paralelogramo, só que com os ângulos retos. O losango, ele também é um paralelogramo, só que com todos os, só que com os lados congruentes, né? Ou seja, você pegar esse lado aqui, ó, ele é igual a esse, e esse lado aqui, ele é também igual a esse, tá? Então, o losango, ele é um paralelogramo, mas ele tem os 4 lados iguais. O retângulo é um paralelogramo com 4 ângulos retos. O quadrado, ele é tudo. Ele é um paralelogramo com todos os lados iguais e com todos os ângulos retos. Então, por que é bom falar isso? Porque se ele fala numa questão, todo retângulo é um paralelogramo. Sim. Todo losango é um paralelogramo. Sim. Todo quadrado é um paralelogramo. Sim. Agora, todo paralelogramo é um quadrado? Não. O contrário já não vale, né? Outra coisa importante aqui, ó, no paralelogramo. Ângulos consecutivos suplementares. Suplementar é que soma 180 graus, tá? Então, este ângulo mais esse aqui dá 180. A mesma coisa acontece no retângulo, tá? E a mesma coisa acontece no losango. E a mesma coisa acontece no quadrado. Ângulos consecutivos suplementares. Então, todos obedecem a isso, tá?
No paralelogramo, ângulos opostos congruentes. Sim, esse ângulo é igual a esse. No retângulo, também, até porque todos os ângulos são retos. No losango, também, os ângulos opostos são congruentes. No quadrado, os ângulos opostos são congruentes também. Agora, importante isso aqui, sobre as diagonais. No paralelogramo, as diagonais se cortam ao meio, no retângulo também, no losango também e no quadrado também. Então, nessas 4 figuras, as diagonais se cortam ao meio. Agora, só no retângulo e no quadrado que essas diagonais são iguais. Cuidado, no paralelogramo, se você tiver um paralelogramo, as diagonais são diferentes. Essa diagonal tem um tamanho diferente dessa, apesar delas se cortarem ao meio. Então, muito cuidado nisso. Tá? Onde é que as diagonais são bissetrizes? Só no losango e no quadrado. Cuidado, quando a gente tem um retângulo, essa diagonal, ela não divide o ângulo em 2 partes iguais. Eu já vi muita gente errar exercício por causa disso. Quando eu tenho um retângulo e a gente traça a diagonal, eu já vi muita gente boa em matemática, tá? Achar que esse ângulo aqui, alfa, ele é igual a esse ângulo beta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E a demonstração é muito simples. Se eu chamar esse lado aqui de x e esse de y, aqui é y e aqui também é x. Pessoal, alfa mais beta não dá 90? Se aqui é reto, aqui também é beta, né? Bom, lados iguais, olha para esse triângulo aqui. Lados iguais estão opostos a ângulos iguais, né? O alfa está oposto a x e o beta está oposto a y. Então não tem a menor chance desses ângulos serem iguais. Esses ângulos só vão ser iguais quando x for igual a y. Aí não é mais um retângulo, aí é um quadrado, tá? No paralelogramo é a mesma coisa. Tomem cuidado, porque no paralelogramo, tá? As diagonais não são bissetrizes. Isso só acontece no losango e no quadrado, tá? E outra coisa, as diagonais só são perpendiculares também no losango e no quadrado, tá? Então, importante, no paralelogramo e no retângulo, tá? As diagonais não são bissetrizes e não são perpendiculares. Cuidado que tem muita gente que comete esse erro, mas muita gente, tá? Muita gente, quando traça essa outra diagonal aqui, ela acha, não sei por qual motivo, que esse ângulo aqui é reto. Esse ângulo aqui ele não é reto. Não se pode afirmar que ele é reto. Tá bom? Mas elas se cortam ao meio, tá? Agora, não são bissetrizes e não são perpendiculares. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Eu vou salvar. Deixa eu só fechar essa folha em branco aqui. Deseja salvar folha em branco? Não. Esse aqui, eu vou salvar isso aqui que está escrito, tá? Salvar. E vou colocar lá na plataforma quando a aula terminar. Porque aí vocês vão ficar com esse resumo já escrito aqui por mim. Tem muita coisa que eu complementei com fórmula, tá bom? Agora a gente vai abrir a apostila e vai começar a fazer exercício. Deixa eu só abrir a apostila aqui rapidinho. Deixa eu só abrir a apostila rapidinho. Ah, não, cadê? A apostila abriu o JL médico. Só compartilhar com vocês aqui rapidinho. Aí. Pronto. Eu vou fazer aqui com vocês, ó, a questão 16, tá? Vamos resolver aqui algumas questões.
E depois eu vou... Não é para sair fazendo tudo. Tem coisa que eu vou dar ainda na próxima aula, tá? Não é para meter a mão em coisa que a gente não viu ainda. Tá? Evitem fazer exercício de matéria que a gente não viu ainda. Vamos lá. 16. O marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 centímetros e a 30 centímetros, né, conforme a figura. Então, vamos lá. Aí ele pergunta, os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser... Então, pessoal, é o seguinte, a gente tem aqui uma escada trapezoidal, ele quer saber a soma disso aqui tudo. Para fazer essa questão, eu vou usar a definição da própria área de trapézio. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, opa, deixa aqui, puxar para cá, pronto. Eu vou escrever aqui um trapézio ao contrário. Exatamente o mesmo trapézio que vocês estão vendo na figura, só que eu vou colocar ele ao contrário e vou traçar todas as linhas aqui. Rolando aqui. Eu vou fazer isso aqui. Qual é a vantagem de escrever dessa forma? Ou seja, qual é a vantagem de usar o mecanismo de demonstração da área do trapézio? É porque isso aqui vai valer 60 também. E aqui vai valer 30. Só que agora eu tenho um paralelogramo, né? Ou seja, aqui vale 90, isso aqui vale 90, 90, 90 e 90. Ou seja, cada segmento desse aqui, vale 90, 90, 90, 90 e 90. Eu tenho 5 vezes 90. Só que eu só quero metade disso, né? Então, cancela aqui, dá 45. A resposta é 225. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 16? Tem outro jeito de fazer, tá? Porque isso aqui ele vem crescendo, vem sempre aumentando a mesma quantidade. Então você pode até dizer que isso aqui é uma PA, onde o 30 é o primeiro termo e o 60 é o quinto. Aí tem que achar o segundo, o terceiro e o quarto. Mas, enfim, assim é muito mais fácil. A resposta, letra D de dado. Próximo aqui para a gente fazer, tá? Aqui veio até marcado, por isso que eu vou fazer com vocês, ó. Vamos lá. 29. Considere um triângulo isósceles ABC. Então, vamos desenhar aqui um triângulo ABC. Vamos lá. Pá. Peraí que eu não quero nada disso. Pá. E pá. Pronto. Considere um triângulo isósceles ABC, tal que AB é igual a BC, que é igual a X. Então, vamos lá. ABC. O AB vale X, o BC vale X, sabendo que o ângulo ABC vale alfa. Quando ele fala em ângulo ABC, ele está falando desse ângulo aqui. Ó. Então, ele está dizendo que isso aqui vale alfa. Aí ele quer a área. Pessoal, a área do triângulo, quando eu tenho dois lados e o ângulo entre eles, é o quê? Lado, lado, seno do ângulo entre eles, sobre 2. Então, a área vai ser x ao quadrado, seno alfa, sobre 2. Por isso que o gabarito é a letra D de dado, conforme já estava marcado aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Foi. Então, ó, agora eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer essa questão número 32.
Vai rolar um tempinho aí para vocês tentarem fazer essa 32, tá? Só para vocês tentarem produzir alguma coisa hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer essa porra logo aqui, ó. Agora que eu fico, meio de 11 já. Ó. Sobre um quadrado de madeira, um carpinteiro fez 4 riscos a lápis e com isso formou 9 quadrados menores, todos idênticos. Em seguida, cortou a madeira nas linhas tracejadas, formando um octógono cuja área mede 14 decímetros quadrados. Primeira pergunta que eu vou fazer a vocês, tá? Esse octógono aqui, ele é regular? Ele possui todos os lados iguais? Quem é que consegue me responder isso aí? Esse octógono possui todos os lados iguais? Então, deixa eu escolher algum cidadão aqui para me responder. Vamos ver. Ih, Caio, tá aqui, né? Caio, fala comigo aí. Essa é a tática para ver se vocês estão aí mesmo. Ó, Caio já não tá aí. Ah, tá sim. Não tô sim. Tá sim? Então faz uma saudação pra gente aí. Ah, calma aí, né? Esse time então, ruim. Horrível. Teu que é bom. Então fala pra mim, esse octógono é regular? Todos os lados são iguais? Aham. São? Acho que sim. Será que esse lado aqui é igual a esse? Isso aqui nem é um lado do quadrado? É, assim. Tá andando de moto, mano, assistindo aula? Eu não escutei direito. Tá andando de moto assistindo aula? Não, é aqui na rua. Porra, barulho do caralho. Isso aqui, ó, é o lado do quadrado, tá vendo? Sim. Que é diagonal do quadrado. O lado não pode ser igual a diagonal. Então esse octógono aqui, ele não tem todos os lados iguais. Certo. Certo, cidadão? Certo. Então, beleza. Obrigado pela participação, tá? Valeu. O lance é o seguinte, gente, olha só. Ele fala, tá? Que a área desse octógono mede 14, tá? Então, eu vou colocar aqui um pontinho nessas áreas aqui. Todas essas áreas são iguais, ó. Pontinho, tá? Essas áreas aqui que estão com pontinho aberto, elas valem a metade, ó. Metade, metade. Então, eu vou contar quantos quadrados inteiros eu tenho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque eu tenho essa metade com essa metade dá 1. Essa com essa dá 2. E mais 5 inteiros. Então, 7 quadradinhos tem área igual a 14. Assim que vocês já aprenderam a equação. A tia Lorota lá da 5ª série. Então, o quadradinho vai dar 2. Ou seja, a área do quadradinho dá 2 decímetros quadrados. Essa é a área de cada quadrado.
Ou seja, se aqui é L e aqui é L, tá? Para calcular o valor do L, você vai ter que fazer L ao quadrado igual a 2, o lado vai dar raiz de 2. Então, aqui vale raiz de 2, porque aqui é lado, aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2 e aqui também é raiz de 2. A diagonal, por sua vez, é lado raiz de 2, pela fórmula, né? Como o lado coincidentemente vale raiz de 2, essa beleza aqui vai dar 2. 2, 2, 2 e 2. Então, o perímetro vai ser 2 vezes 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é 8, mais 4 vezes a raiz de 2. Então, esse é o nosso perímetro. 8 mais 4, raiz de 2. Letra B de bola. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 32? Alguém não entendeu o que eu fiz? Pergunte aí. Vamos embora. Vocês estão entendendo a porra toda? Vamos embora. Gente, deixa eu falar mais uma vez com vocês. Não é para fazer todos, tá? Só os exercícios que eu passar. Pelo amor de Deus, a gente ainda tem bastante aula de geometria pela frente. Pessoal, como esse exercício 39 ele é curto, eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer, tá? Qual a altura relativa ao menor lado de um triângulo de medidas 4, 5 e 7? Valendo, tá? Tentem fazer essa questão aí, por favor. Peguem um papel e uma caneta. Qual a altura relativa ao menor lado de um triângulo de medidas 4, 5 e 7? Vai. Valendo. Valendo. Eu vou ao banheiro rapidinho, quando eu voltar eu vou corrigir. Chegando, hein?
Alguém conseguiu fazer aí? O que eu quero é isso aqui. Ó. Eu vou até fazer essa questão aqui numa folha em branco, que eu acho que vai ficar mais fácil. Qual a altura relativa ao menor lado de um triângulo de medidas 4, 5 e 7? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui o nosso triângulo. E... aqui. Vamos lá. Aqui eu quero... Já esqueci o que eu quero. Vamos lá. Eu quero a altura relativa ao menor lado do triângulo de medidas 4, 5 e 7. Menor lado eu vou colocar esse aqui, só para vocês verem que tanto faz. 5 e 7. Quantas alturas existem num triângulo? São 3, não é? Cada lado tem sua altura relativa. A altura relativa ao 4 é isto daqui. Ó. É esse segmento pontilhadinho, que faz 90 graus com o lado que mede 4. Eu estou querendo saber o valor desta medida aqui. É dessa altura que eu estou... É essa altura que eu estou procurando. A altura relativa ao lado 4. Bom, o lance é o seguinte, gente. Eu sei que área é base vezes altura sobre 2. A área do triângulo. A base em questão é 4. Ah, aliás, quando você usa essa fórmula, tá? Espera aí. Deixa eu só botar para aparecer aqui. Pronto. Estava aparecendo. Aliás, pessoal, quando você usa essa fórmula, base vezes altura sobre 2, quando você usa essa criança aí, existem 3 bases no triângulo e 3 alturas, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com qual a base que você está pegando, que cada base tem sua altura, tá bom? Ou seja, para você pegar uma base, você tem que pegar a altura que faça 90 graus. Você tem que pegar o segmento que faça 90 graus com a base, que é a altura, né? Então, para esse 4 como base, a altura é o H que vocês estão vendo. O lance é o seguinte, se eu tivesse a área, seria ótimo. Por quê? Eu já tenho a base e só faltaria a altura. Então, esse problema, ele se resume a você encontrar o valor da área. E como é que eu acho a área dada os 3 lados? Aí é aquela fórmula monstrenga lá, né? A área vai ser, só para lembrar vocês, a raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Vai ser essa fórmula aqui, onde o P é A mais B mais C sobre 2. Pessoal, P semiperímetro, né? Vai dar 9,16 sobre 2 dá 8. Então, a área vai ser a raiz quadrada de 8. Agora faz 8 menos cada lado, tá? 8 menos 7, 1. 8 menos 4, 4. 8 menos 5, 3. E aí você vai tirando a raiz desses caras aqui, ó. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. A raiz quadrada de 1 dá 1. A raiz de 4 dá 2. A raiz de 3 dá raiz de 3. Vai ficar 4 raiz de 6. Não precisa multiplicar tudo para depois simplificar. Vai te dar trabalho, né? Vai tirando a raiz de cada um desses caras ali dentro. Então, como você sabe que a área é 4 raiz de 6, é só fazer área igual a base vezes altura sobre 2. Corta 4 com 4, vai achar a altura 2 raiz de 6. Pronto. Então, toda a resolução da questão está aqui. Ó. Aqui embaixo era só você calcular a área. Tá bom? É bom você deixar em branco essas questões depois que vocês forem fazendo para tentar refazer, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Quem não entendeu pode falar, gente. Fala comigo aí. Vamos lá. Tem várias questões. Isso aqui eu não mostrei ainda para vocês, tá? Tem questão que é um pouco mais
mais pesada que a gente vai fazer depois. Vamos fazer essa 48 aqui, que ela é interessante, tá? Essa 48 é o seguinte, ó. Na figura a seguir, ABCD é um retângulo de altura BC igual a 20. As três circunferências que estão no interior do retângulo são tangentes entre si e as duas menores são iguais. Então, todas as circunferências se tocam, tá? E as duas pequenininhas são iguais. Ele só está falando que esse segmento BC vale 20. Aí ele está querendo o valor aproximado da base AB. Ele está querendo o valor aproximado dessa base AB. Bom, de cara, o raio da circunferência pequena é muito fácil de calcular. Por quê? Aqui, gente, eu tenho, ó, 4 raios da pequena, né? 1, 2, 3, 4. 4 vezes o raio da pequena dá 20. Então, o raio da circunferência pequena dá 5. Agora, 2 vezes o raio da circunferência grande dá 20. Então, o raio da circunferência grande dá 10. Essa era a primeira coisa que a gente tinha que fazer para começar a resolver essa questão. Agora, sempre quando eu tenho várias circunferências tangentes, uma técnica boa é você ligar os centros. Sempre sai alguma coisa. E nessa questão, era fundamental a gente fazer esta figura aqui. Era fundamental fazer esse triângulo. Por quê? Eu sei que aqui é 5. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, para o pincel ficar mais preciso. Então, eu sei que esse pedaço aqui vale 5. Eu sei que esse pedaço aqui vale 10. Tá certo? E eu sei que esse pedaço aqui vale 5, porque ele é o raio da grande menos o raio da pequena. Ou seja, ele é 10, isso tudo aqui é 10, menos 5. A única coisa que eu não sei é o valor dessa distância que eu vou chamar de D. Tá? Agora, para eu calcular o tamanho de AB, é fácil. Eu sei que isso aqui também vale 5. Eu sei que isso aqui vale 10. Então, o tamanho de AB vai ser 10, que é esse pedaço aqui, né? Aqui vale 10. 5, que é esse pedaço, mais o que eu chamei de D. Então, se eu calcular o D, se eu encontrar o D, eu consigo resolver a questão. Só fazer um D direito aqui que ficou meio borrado. Pronto. Aí basta a gente aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. A gente vai aplicar Pitágoras nesse triângulo. Aplicando Pitágoras nesse triângulo, eu vou ficar com 15 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais D ao quadrado. 225 é igual a 25 mais D ao quadrado. D ao quadrado igual a 200. D igual a raiz quadrada de 200, que é 10 raiz de 2. Como ele quer o valor aproximado, pessoal, a raiz de 2 ela vale aproximadamente 1,4. Tinha que saber isso para responder a questão. Então, o D dá aproximadamente 14. Então, o segmento AB vai ser 5 mais 10, que é 15, mais 14, que dá aproximadamente 29. Então, esses valores aqui, eles são aproximados, né? O AB vale aproximadamente 29. Isso aqui é a letra C. Então, nessa questão, era fundamental vocês ligarem esses dois centros para fazer exatamente esse Pitágoras aqui, que é o que te permite achar o D, e depois é só somar com 5 e com 10. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Não entendeu o que eu fiz? Então eu quero que vocês anotem. Eu vou passar aqui por todas as questões, tá? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para... Deixa eu voltar para cá. Eu vou colocar no grupo depois as questões que vocês já podem fazer, tá bom? E tem conceito ainda que eu não dei. Por exemplo, esse conceito da número 3 eu não dei ainda, tá? Então, eu vou colocar para vocês tudo que vocês podem fazer. Não é interessante que vocês façam tudo logo. Não adianta ficar estudando 5 horas de matemática hoje, porque tem outras matérias. Eu preciso que vocês façam o seguinte na hora de estudar. Eu vou colocar aquele PDF que eu escrevi na parte teórica.
lá na plataforma. Eu preciso que vocês peguem o caderno, passem tudo aquilo ali. Aquilo vai demorar um tempo, tá? Para vocês fazerem. Depois eu vou selecionar entre 10 e 15 exercícios dessa parte para vocês fazerem, tá bom? Vou selecionar de 10 a 15 exercícios daqui, então o estudo de matemática de vocês hoje vai ser esse. Vocês vão passar limpo aquilo que está no PDF, isso é importante, tão importante quanto fazer o exercício, tá? E vocês vão resolver os exercícios que eu vou colocar de casa hoje. Não é para sair fazendo 30, 40 exercícios, isso não é produtivo, tá? Porque vocês têm que empurrar todas as matérias ao mesmo tempo. Não adianta dar o gás só em uma e abandonar a outra, tá bom? Então, eu vou encerrar a aula agora e eu vou colocar lá na plataforma aquele PDF, tá? E vou colocar os exercícios. Os exercícios eu vou mandar pelo WhatsApp para vocês. Tá bom, pessoal? Então, até sexta-feira. A gente vai ver Física 1 na sexta-feira. Essa semana a gente vai matar a Física 2. Tá? Vamos ficar sem Física 2. Então, um abraço para vocês aí. Vou encerrar a aula aqui.